Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este Pai por constantemente nos conceder oportunidades. Este Pai misericordioso, este Pai bondoso, este Pai que é o puro amor, conforme estudamos constantemente acerca de Deus, acerca desta energia cósmica universal, conforme nos fala Emmanuel, Deus é puro amor. Deus, conforme nos fala o apóstolo João Evangelista, Deus é amor. E o universo, todo o universo, conforme nos fala Emmanuel, é uma única corrente de amor fluindo constantemente. Então, por isto, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos ou em suas biografias, cientificamente falando. Então agradecemos a Jesus, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos que ele nos deixou, que temos aí à nossa disposição há 2000 anos. E hoje aqui nos encontramos estudando estes ensinamentos, graças a todo o trabalho que foi realizado por aqueles abnegados irmãos nossos de jornada lá no início que estiveram com Jesus e que deram continuidade. Por isto, agradecemos a estes espíritos amigos, agradecemos a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para esta reunião fraternal, esta reunião de tratamento espiritual. Conforme temos falado ultimamente, estas reuniões de estudo são verdadeiros tratamentos para as nossas almas ainda adoentadas, porque a cada dia que nos reunimos aqui, recebemos uma dose de medicamento, recebemos um cálice de medicamento, uma pílula de medicamento do Evangelho de Jesus. Conforme o próprio Cristo tem nos dito, ao longo desses 2000 anos, já estudamos em um capítulo do livro que estudaremos hoje, Boa Nova, mais um capítulo do Boa Nova. Então Jesus, em um capítulo do Boa Nova, fala que a Terra, além de ser um imenso educandário, também é um imenso hospital, onde recebe constantemente estes bilhões de almas ainda doentes, que estamos todos aqui em tratamento. E o médico dos médicos, o médico que está nos tratando, é o médico Jesus. Então, por isto, agradecemos a Deus, aos espíritos amigos, a Jesus, a todos vocês. Então hoje aqui nos encontramos para mais esta corrente de oração, esta corrente magnética de prece por todos nós, pelo nosso país, pelos nossos governantes, que tanto precisam, assim como todos nós, precisamos de oração, precisamos de equilíbrio para fazermos as melhores escolhas. Estes nossos irmãos que estão na direção e direcionando o nosso destino, também precisam destas boas vibrações, destas boas energias, mesmo que percebamos que eles estejam falando e fazendo escolhas equivocadas,
mesmo que nos indignemos com estas escolhas, mas é preciso mantermos o equilíbrio e vibrarmos positivamente para que os espíritos amigos, para que Jesus e os seus trabalhadores possam auxiliá-los constantemente na condução dos nossos destinos. Então, hoje aqui nos encontramos com a satisfação enorme por mais esta oportunidade para estudarmos mais um capítulo do livro Boa Nova, o capítulo de número 19, que tem como título Comunhão com Deus. E no nosso último encontro, quando estudamos o capítulo de número 18, a oração dominical, onde encontramos um belíssimo estudo, uma belíssima reflexão acerca do Pai Nosso. Então, o capítulo 19 é uma continuidade do capítulo 18, já que Humberto de Campos continua falando acerca da prece. Então, ele começa este capítulo de uma forma belíssima, mas antes de começarmos aqui nas palavras de Humberto de Campos, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, abraçando fraternalmente a todos os irmãos e irmãs de jornada que aqui se fazem presentes, de qualquer ponto da terra, mas que estamos aqui unidos e reunidos neste mesmo ponto virtual. Então recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então o capítulo do livro Minutos de Sabedoria é o de número 129, em que Carlos Torres Pastorino nos fala acerca do nosso comportamento, principalmente acerca da vaidade. Então ele nos diz, não se deixe arrastar pela vaidade. Aprenda a conhecer-se. Então aqui ele nos chama atenção para não nos deixarmos, não deixarmos a nos arrastar ou não nos deixar arrastar pela vaidade. É preciso que nos esforcemos e nos conhecemos. E ainda ele diz, não se julgue indispensável. Não se julgue onde você estiver, não se julgue indispensável, porque você é facilmente substituído ou substituída por outra pessoa. E quem sabe a outra pessoa faça até melhor do que você no seu local de trabalho, um outro profissional seja mais qualificado ou mais qualificada do que você. Então é por isso que ele nos fala, não se julgue indispensável. Quando lhe vier a tentação de julgar-se insubstituível, lembre-se de uma verdade irrefutável. Só Deus é indispensável, só Deus é insubstituível, só existe um Deus. Então não tem como substituirmos Deus, não tem como dispensarmos Deus. Então só Deus é realmente indispensável. Não se envaideça, reforça Carlos Torres Pastorino. Deus, que é grande, não assinou nenhuma de suas obras. Não se esqueça, quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Então aqui Pastorino, ele encerra este belíssimo capítulo nos chamando a atenção acerca das vaidades. Ele encerra lembrando Jesus acerca daquela exaltação, aquele que se exalta será humilhado, ou seja, aquele que se sente muito grande, que se sente realmente superior às outras criaturas, ele será mais adiante humilhado, porque chegará à conclusão que ele não é tão grande assim, mas aquele que continua a sua vida trabalhando humildemente, sem reclamar e sem se sentir assim insubstituível, sem se sentir assim superior às outras criaturas, lá adiante ele será realmente reconhecido e exaltado, conforme nos disse aqui Pastorino, conforme nos disse Jesus há 2000 anos. E aí chegamos nas palavras de Humberto de Campos, neste capítulo número 19 do livro Boa Nova, Comunhão com Deus, quando Humberto de Campos começa esta narrativa dando continuidade
dando continuidade ao capítulo número 18. Então ele diz da seguinte maneira, que as elucidações do Mestre, ou seja, os esclarecimentos de Jesus relativamente à oração, sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, quase que invariavelmente, em virtude das ideias novas que continham acerca da concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo. Então Jesus apresentava aos discípulos, e conforme Humberto de Campos nos fala, até mesmo os discípulos ficavam perplexos da forma que Jesus apresentava Deus. Jesus não veio para apresentar Deus como sendo aquele Deus vingativo, aquele Deus sanguinário, aquele Deus que pune, aquele Deus que castiga, conforme Deus era apresentado até aquela época. E algumas religiões, até os dias de hoje, ainda apresentam equivocadamente Deus desta forma, como sendo um Deus vingativo, aquele Deus que pune. Se você descumprir, você será castigado. Se você descumprir as leis de Deus, você receberá castigo. Então Jesus vem e apresenta o mesmo Deus, não é outro Deus. Então Jesus vem e apresenta Deus como sendo aquele Pai carinhoso e amigo, aquele Deus amor. E aí acrescenta que aquela necessidade de comunhão com o seu amor, que Jesus não se cansava de salientar, lhes aparecia como um problema obscuro que o homem do mundo não conseguiria realizar. Então os discípulos chegaram à conclusão, depois de Jesus apresentar várias vezes esse Deus de amor, eles chegaram à conclusão que os homens aqui do mundo não teriam condições, não conseguiriam realizar esta comunhão com Deus. E aí, na sequência, Humberto de Campos acrescenta que a esse tempo, ou seja, naquela ocasião, os essênios constituíam um agrupamento de estudiosos das ciências da alma, caracterizando as suas atividades de modo diferente, porque sem públicas manifestações de seus princípios. Então, esse grupo de pessoas altamente estudiosos e fraternos, os essênios, que faziam trabalhos de caridade, tinham médicos que atendiam de forma gratuita ali naquela região. Então aqui Humberto de Campos lembra que este grupo constituído pelos essênios era um grupo fechado e que eles não ensinavam publicamente. E aí ele acrescenta que João, naquela ocasião, desejoso de satisfazer a curiosidade própria, procurou conhecer-lhes de perto, ou seja, conhecer os essênios de perto. Jesus os conhecia muito bem e João quis conhecer os essênios, os pontos de vista em matéria das relações da comunidade com Deus. Então ele quis saber como os essênios se comunicavam com Deus, e certo dia, depois que ele esteve com os essênios, João procurou Jesus de modo a ouvi-lo mais amplamente sobre as suas dúvidas, aquelas dúvidas que atormentavam o seu coração. Então ele foi buscar esclarecimento com os essênios acerca da relação deles com Deus, e ele ficou ainda com mais dúvidas. Aí ele foi procurar quem entendia do assunto, foi procurar Jesus, questionar Jesus acerca do comportamento dos essênios, acerca desta relação com Deus. Então ele começa esta conversa com Jesus da seguinte maneira: Mestre, disse ele solícito, tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres acerca da oração, mas sinto que minha alma está tomada de certas dúvidas. Então aqui, João, evangelista, ainda muito jovem, um rapaz muito jovem,
Então ele foi sincero para com Jesus e não tinha como esconder, porque Jesus conhecia o íntimo de cada alma e conhece cada um de nós pelo nome no íntimo, mais íntimo do nosso ser. Então ele, sem nenhum pudor, foi questionar Jesus acerca desta relação, deste compreender os deveres dele para com Deus. Ele não conseguia ainda entender isto muito bem. Aí ele diz ainda: anseio, Senhor Jesus, anseio por esta comunhão permanente com o Pai. Então ele tinha um anseio de uma comunhão permanente com Deus. Todavia, acrescenta João a Jesus, todavia, as ideias mais contrárias, as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. Então eu tenho um desejo, me esforço, mas só que as ideias são completamente contrárias. Eu não consigo ir adiante. E aí ele acrescenta: ainda agora, manifestando o meu pensamento acerca de minhas necessidades espirituais a um amigo que se instrui com os essênios. Então ele conversou também com um amigo que se instruía com os essênios. Este amigo asseverou-me que necessito compreender que toda edificação espiritual se deve processar num plano oculto. Então este amigo que tinha buscado também esclarecimentos com os essênios, disse a João que todo o processo de compreensão acerca da edificação espiritual ou da iluminação espiritual tinha que se processar num ambiente completamente oculto. E aí ele diz na sequência: mas suas observações me confundiram ainda mais. Então João, nessa ânsia de esclarecimento, foi buscar estas informações com os essênios, com este amigo que se esclarecia com os essênios, e ficou ainda mais em dúvida, ficou quase que perturbado acerca do assunto. Então ele diz na sequência: como? Aí ele questiona Jesus, depois de fazer esta série de observações, ele questiona: como, Senhor? Como poderei entender isto? Devo então ocultar o que haja de mais santo em meu coração? Então ele questionou Jesus acerca deste comportamento que o amigo havia falado para ele, acerca da transformação, deste processo de transformação que tinha que ser realizado em um plano completamente oculto. Então ele faz este questionamento: devo então ocultar o que haja de mais santo em meu coração? O Messias, ou seja, Jesus, arrancando de suas meditações, respondeu com brandura. Então Jesus ali ouvindo João falando e meditando ao mesmo tempo, então ele foi trazido ali das suas meditações, arrancado, conforme diz Humberto de Campos, das suas meditações, para esclarecer João e todos nós. Porque estes questionamentos de João, assim como os próximos questionamentos, são os questionamentos de todos nós, até os dias de hoje, 2000 anos depois. Então Jesus começa dizendo: João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio Espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da sua consciência, através da voz da consciência de cada um de nós. Então Jesus já começa esclarecendo a João e a todos nós sobre este plano oculto que o amigo havia falado a ele, que não era bem assim, você ir para um quarto, você ir para uma gruta, para uma montanha, ficar lá escondido, sem se revelar a ninguém, realizando o seu processo de transformação. Então ele fala a João que ele ainda não havia entendido
que todos nós temos dentro do espírito um santuário oculto, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. E ainda acrescenta Jesus que os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto, pois antes de tudo, precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. Então aqui Jesus, de uma certa forma, faz assim de leve uma crítica ao comportamento dos essênios, falando que eles estavam levando muito longe este comportamento em relação ao trabalho de desenvolvimento, a teoria do labor oculto, ou seja, fazer este trabalho de renovação, de esclarecimento, assim, de uma forma muito oculta. E aí ele diz que precisamos considerar que a verdade e o amor não podem ficar escondidos. Então, sem sombra de dúvida, conforme nos fala Jesus, que precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. Então, a verdade, o amor, o bem, a prática da caridade é um patrimônio comum a toda a humanidade. Não pode ficar oculto de forma alguma. E aí ele acrescenta que, no entanto, o que é indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com as suas necessidades próprias, de acordo com a sua capacidade de entender, de apreender, de compreender as informações, a verdade. Então ele fala que é preciso ir fornecendo a cada criatura de acordo com a sua capacidade, conforme mais tarde ele iria falar acerca da parábola, aquela parábola ali no caso é a parábola que ele contou acerca dos talentos, que de acordo com a capacidade de cada um, o Senhor entregou os talentos, para um entregando 5 talentos, para outro 2, para outro 1, de acordo com a capacidade, ou seja, de acordo com o conhecimento, com o esclarecimento, com a capacidade intelectual, você vai recebendo ali a conta-gotas estes esclarecimentos acerca da verdade, acerca do bem. Nesse ponto, acrescenta Jesus, nesse ponto, então, neste ponto estão muito certos. Aí ele faz uma ressalva acerca dos essênios, que nesse ponto os essênios estão muito certos quanto ao zelo que os caracteriza, porque os ungüentos reservados a um ferido não se ofertam ao faminto que precisa de pão. Também eu tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejara aos meus discípulos, sendo compelido, ou seja, sendo obrigado a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro, quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. Então aqui Jesus fala acerca dos essênios, em relação ao comportamento deles, em relação a alguns pontos, elogia outros pontos acerca dos esclarecimentos da verdade, do bem, que tem que realmente ser de acordo com a capacidade de compreensão de cada um. Então ele fala que nesse ponto os essênios estão corretos em relação ao zelo, porque sem sombra de dúvida que o medicamento reservado ou que precisa ser ministrado para um doente não serve, aquele medicamento não serve como alimento para quem está com fome. Então é preciso saber a diferenciação e diferenciar estas coisas. E aí ele fala também acerca dos esclarecimentos que ele estava ministrando, que ele gostaria de deixar tudo de uma vez, mas só que não era possível, porque nem os discípulos estavam preparados para isto, mas que no futuro
no futuro Deus, na sua misericórdia, mandaria o Consolador para revelar outras coisas para todos nós, assim como estamos fazendo nos dias de hoje. Há mais de 160 anos, nós temos entre nós o Consolador prometido, a doutrina espírita, que tantas coisas veio nos revelar e continua nos revelando como terceira revelação, e sabemos também que não é a última. Muitas outras revelações virão ao longo da eternidade que temos pela frente, porque sem sombra de dúvida que não temos condições de receber agora todos os esclarecimentos acerca da verdade. Então ele diz na sequência: não tens observado o número de vezes em que necessito recorrer a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral? Então aqui Jesus faz uma observação a João na forma de um questionamento, questionando a ele mesmo. Você não observa que muitas vezes eu uso de figuras de linguagem, eu uso de histórias que via de regra são contadas para crianças e que são as parábolas que nós conhecemos hoje? Porque em verdade, naquela época e nos dias de hoje, muitos de nós, espiritualmente falando, ainda nos encontramos nessa condição de crianças, não entendemos, não compreendemos em uma amplitude maior, em uma profundidade maior, estes esclarecimentos acerca da verdade, acerca de Deus. E aí ele diz na sequência ainda a João da seguinte maneira: no que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo. Então, aquele quarto que Jesus nos fala lá naqueles esclarecimentos acerca da prece, quando fordes orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora em segredo. Muitas pessoas até os dias de hoje imaginam e pensam e aplicam na prática estes ensinamentos de Jesus como sendo aquela necessidade de um quarto físico no seu ambiente doméstico, para que todas as vezes que ele sentir necessidade de orar, ele entra para aquele quarto, fecha a porta e ora ali a Deus. Não é deste quarto físico que Jesus estava falando. E aqui ele esclarece mais uma vez que é aquele quarto íntimo, orar em segredo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino, a vontade de Deus acerca do nosso destino, conforme estudamos no último capítulo, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, onde Jesus, ensinando-nos a orar, naquele diálogo com Deus e com os discípulos, lhe ensinando eles a orar e a todos nós, ele disse: Pai, que seja feita a tua vontade em qualquer espaço do universo. Então aqui ele fala sobre esta confiança, sobre esta fé em relação ao nosso destino, essa confiança na vontade de Deus. Então ele diz ainda que a comunhão da criatura com o Criador é, portanto, o imperativo da existência. Então a comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da criatura aqui na Terra, na existência, e a prece. Então é preciso realizar esta comunhão, e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Então ele fala acerca desta comunhão com o Criador, a criatura com o Criador, que é preciso, é imperativo para a existência nossa, não tem como ser diferente. E a prece, é através desta prece que nós construímos este caminho luminoso entre o nosso coração
e a bondade de Deus, ou de Deus que é a própria bondade. E na sequência, Humberto de Campos anotou da seguinte maneira, que João observou aqueles esclarecimentos de Jesus, parecendo meditar austeramente. Entretanto, João ainda perguntou a Jesus: mas e a oração? Deve ser louvor ou súplica? Ao que Jesus respondeu com bondade. Então, a nossa oração deve ser um louvor ou uma súplica? E aí Jesus esclarece da seguinte maneira: por prece, João, por prece, devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Então, por prece, é todo ato de relação entre nós e o Criador. Nós, criaturas, e o Criador. Tudo isto é prece. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa, seja num louvor ou num agradecimento, conforme João fez o questionamento, seja ali num louvor ou numa súplica, num agradecimento ou numa rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Então a oração é sempre este esforço. Os que apenas suplicam, esclarece Jesus, aqueles que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Agora, todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria vontade. Então aqui Jesus faz esta diferenciação, onde ele nos fala que aqueles que apenas suplicam, eles podem ser classificados como ignorantes, que ainda não entenderam. Aqueles que louvam apenas podem ser somente preguiçosos. Agora tem aqueles outros, e nós precisamos nos esforçar ao máximo para que nós nos encontremos nesta terceira categoria, que são aqueles que verdadeiramente trabalham pelo bem, com as suas mãos e com o seu pensamento. Esses sim, esses que se comportam desta forma, trabalhando pelo bem, com as mãos e com o pensamento, esses são os filhos que aprenderam a orar na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias seremos fiéis a Deus, à sua vontade, e não à nossa vontade. Respeitaremos a vontade de Deus e não reclamaremos. E aí ele diz na sequência, Humberto de Campos, mais uma interrogação de João. E como? E como ser leal a Deus na oração? E aí ele faz um outro questionamento. A prece já não representa em si mesma um sinal de confiança? Então João, após estes esclarecimentos de Jesus, ele ainda questionou: mas Senhor, como ser leal a Deus na oração? Mas a prece já não representa em si mesma um sinal de confiança? E aí Jesus, na sequência, diz da seguinte maneira: Jesus contemplou com a sua serenidade imperturbável e retrucou a João. Então assim anotou Humberto de Campos, que Jesus ficou ali contemplando João e, com a sua serenidade, questionou João: será que também tu não entendes? Então aqui Jesus estava só com João. Falou: mas você também não entende essas coisas? Outros ainda não entenderam, mas tu é um pouco mais esclarecido. Ele quis dizer isto, não falando propriamente
Você é um espírito jamais esclarecido e você também não entende isto? E aí, na sequência, Jesus acrescenta: não obstante a confiança expressa na oração e a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima delas a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. Então aqui Jesus esclarecendo a João mais uma vez e nos esclarecendo, ele nos diz que a confiança, a fé tributada à providência superior, acima delas é preciso colocar a certeza. Não é simplesmente ter confiança e ter fé, mas ele nos diz que é preciso ter a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que os nossos caprichos. Então, em muitas situações, nós falamos que confiamos, nós falamos que temos fé, mas na verdade, o que impera verdadeiramente são os nossos caprichos. E aí ele nos fala, Jesus nos fala, neste diálogo com João, que quando nós tivermos a certeza, aí sim, isto será superior, sem sombra de dúvida, aos nossos caprichos. E assim nós precisamos caminhar para alcançarmos esta certeza, não apenas esta esperança e esta fé vacilante, mas a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que os nossos caprichos. E ainda acrescenta Jesus que é necessário que cada um de nós nos unamos ao Pai, comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. Então aqui Jesus nos chama a atenção que mesmo que formos contrariados em certas ocasiões, é preciso que mantenhamos esta comunhão com a vontade generosa e justa. Porque mesmo que estejamos sofrendo, Deus é a justiça. Deus é, sem sombra de dúvida, a própria generosidade. Mas, via de regra, quando nós estamos sofrendo, nós não aceitamos, não temos ainda esta certeza, temos esta confiança, essa fé vacilante, que nos faz ainda titubear constantemente. Então, ele nos fala acerca desta certeza e ainda acrescenta que, quanto às lições desta fidelidade, observemos a própria natureza em suas manifestações mais simples. Então aqui Jesus, mais uma vez, nesta conversa com João, assim como em outras conversas com outros discípulos, em outros estudos que já realizamos, ele chama a atenção de João: observe a natureza. Você encontrará estas respostas, as respostas para estes seus questionamentos na natureza. E aí ele diz que dentro dela, ou seja, dentro da natureza, agem as leis de Deus e devemos reconhecer que todas essas leis correspondem à sua amorosa sabedoria, constituindo-se suas servas fiéis no trabalho universal. Então aqui ele nos fala que as leis que provêm da sabedoria de Deus, a infinita sabedoria, estas leis são fiéis e não mudam jamais. E ainda diz: já ouviste, ele questiona João, já ouviste falar alguma vez que o sol se afastou do céu, cansado da paisagem escura da terra, alegando a necessidade de repousar? O sol nunca fez isso e nunca fará, porque o sol obedece essa lei da natureza e é fiel a esta lei da natureza. E aí ele faz um outro questionamento. A água, ou melhor, a pretexto de indispensável repouso, teriam as águas privado o globo de seus benefícios em certos anos? Ou seja, as águas teriam se afastado ou iriam se afastar do nosso globo terrestre por puro capricho? E ainda diz na sequência
Jesus fazendo mais uma observação. Por ser desagradável, ou por desagradável que seja em suas características, a tempestade jamais deixou de limpar as atmosferas. Então aqui Jesus faz uma observação que constantemente os espíritos amigos também nos falam acerca das tempestades que nós enfrentamos aqui na Terra, essas tempestades naturais que em muitas situações causam estragos, causam muitos estragos e nós reclamamos, mas que estas tempestades jamais deixaram de limpar as atmosferas, ou seja, são tempestades necessárias para fazerem as faxinas, as verdadeiras limpezas na atmosfera aqui do orbe terrestre. Apesar das lamentações, observa mais uma vez Jesus, apesar das lamentações dos que não suportam a umidade, a chuva não deixa de fecundar a terra. Mesmo que reclamemos naqueles dias de muita chuva, mesmo que reclamemos acerca da umidade excessiva, mas a chuva não deixa jamais de fecundar a terra. Sabemos que devido a situações naturais também aqui da terra, existem regiões que quase não chove, outras regiões chove de forma mais abundante, mas é tudo de forma natural, mas a chuva não deixa de fecundar a terra. E aí ele diz na sequência ainda, João, é preciso aprender com as leis da natureza a fidelidade a Deus. Quem as acompanha no mundo, planta e colhe com abundância, ou seja, observando e obedecendo estas leis da natureza, planta e colhe com abundância. Observe a lealdade para com o Pai. Observar a lealdade para com o Pai é semear e atingir as mais formosas searas da alma do infinito. Vê, pois, que todo o problema da oração está em edificarmos o reino do céu entre os sentimentos de nosso íntimo, compreendendo que os atributos divinos se encontram também em nós. Então aqui ele observa a João e a todos nós que é preciso que compreendamos estes problemas do nosso coração e uma vez se nós compreendermos, nós estaremos edificando o reino do céu entre os nossos sentimentos mais íntimos, compreendendo que os atributos divinos se encontram também em nós. Todos os atributos que nós encontramos na doutrina espírita, que os espíritos amigos nos falam que são alguns dos atributos de Deus, que nós já temos condições de entender, todos aqueles atributos também estão em nós. Porque nós somos filhos de Deus, nós somos as suas criaturas. Então, se somos as criaturas, nós trazemos em nós, na forma de sementes, esses atributos, ou seja, estas qualidades para serem desenvolvidas, a qualidade do amor, da fraternidade, da justiça, da misericórdia e assim sucessivamente, que são atributos de Deus de forma infinita. E aí Humberto de Campos anotou que o apóstolo guardou aqueles esclarecimentos cheio de boa vontade, no sentido de alcançar a sua perfeita compreensão. E aí ele diz na sequência ainda, mestre, mais uma vez João, mestre, confessou respeitoso, vossas elucidações, ou seja, vossos esclarecimentos, abrem uma estrada nova para minha alma. Contudo, eu vos peço com a sinceridade da minha afeição, me ensineis, na primeira oportunidade, como deverei entender que Deus está igualmente em nós. Então João, mesmo depois de todos esses esclarecimentos de Jesus, João ainda não tinha entendido. Nós ainda não entendemos? Imaginemos João. Agora é lógico, João, um espírito muito mais esclarecido do que todos nós. É por isso que nós ainda estamos aqui estudando estes ensinamentos. É por isso que Jesus
Os espíritos amigos se esforçam constantemente para enviarem constantemente estas pílulas de esclarecimentos para todos nós, porque precisamos, ainda somos crianças nesse sentido de pouco entender as coisas, pouco entender estas verdades. Aí Humberto de Campos anotou que o Messias fixou nele o olhar translúcido e deixando perceber que não poderia ser mais explícito com recurso das palavras, disse apenas: eu te prometo. Então, eu te prometo, e Jesus fez esta promessa a João, eu te prometo que na primeira oportunidade, em um ambiente da natureza, eu irei te explicar, eu irei te esclarecer sobre este assunto, sobre essa questão de entender que, igualmente, Deus está em cada um de nós. E aí, na sequência, nós encontramos, para encaminharmos para o encerramento dessas nossas reflexões, nas palavras de Humberto de Campos, que a conversação que vimos. Então, aqui ele fala acerca deste assunto que ele deixou aqui para nós, conforme nós vimos lá na introdução deste livro, que o próprio Humberto de Campos nos disse que entre os milhares de assuntos, as milhares de histórias que existem no plano espiritual acerca de Jesus aqui na Terra, a vinda de Jesus aqui na Terra, ele foi autorizado a trazer para nós 30 histórias, que são essas que estamos estudando hoje, a 19ª história. Então, ele diz que a conversação que vimos de narrar verificara-se nas cercanias de Jerusalém. Então, aqui ele nos contextualiza onde aconteceu este diálogo de Jesus com João. Estavam apenas os dois, não tinha mais ninguém, nenhum dos outros discípulos estavam com eles. Então, ele fala que isto ocorreu nas cercanias, ou seja, ali nas proximidades de Jerusalém, numa das ausências eventuais do Messias, do currículo bem amado, ou melhor, do círculo bem amado de sua família espiritual em Cafarnaum. Esta família espiritual de Cafarnaum, Humberto de Campos está se referindo à família de Pedro, que era o local onde Jesus passou a habitar em Cafarnaum, na casa de Pedro. Então ele diz na sequência que no dia seguinte a este diálogo, Jesus e João demandaram rumo a Jericó, a fim de atender ao programa de viagem organizado por João. Então João tinha feito um plano de viagem para ele e Jesus. Então eles foram para Jericó. Na excursão a pé, não foi de carro, não foi montado em cavalo ou camelo, mas foi a pé. Ambos se entretinham em admirar as poucas belezas do caminho, escassamente favorecido pela natureza. A paisagem era árida e as árvores existentes apresentavam as frondes recurvadas, entremostrando a pobreza da região que não lhes incentivava o desenvolvimento. Não longe de uma pequena herdade, ou seja, de uma propriedade rural, o mestre e o apóstolo encontraram um rude lavrador, cavando grande poço à beira do caminho. Então Jesus e João iam caminhando e encontraram um lavrador cavando um poço no local muito seco, deserto. Bagas de suor lhe desciam da fronte, mas seus braços fortes iam e vinham à terra na ânsia de procurar o líquido precioso. Ante aquele quadro, Jesus estacionou com o discípulo a pretexto de breve descanso e, revelando o interesse que aquele esforço lhe despertava, perguntou ao trabalhador. Então Jesus foi aproveitar aquela oportunidade para concluir os esclarecimentos a João e a todos nós acerca desta comunhão com Deus. Aí Jesus questiona: amigo, que fazes? Jesus sabia o que ele estava fazendo, mas só que Jesus queria ouvir a resposta dele. Amigo,
que fazes? E aí o lavrador, o trabalhador, respondeu a Jesus: busco a água que nos falta. E aí ele acrescenta: a chuva, Jesus questiona ele, a chuva é assim tão escassa nestas paragens? Perguntou Jesus, evidenciando afetuoso cuidado no questionamento. E aí o trabalhador responde a Jesus: sim, nas proximidades de Jericó, ultimamente, a chuva se vem tornando uma verdadeira graça de Deus. Então aqui o trabalhador deixou claro e expressou de uma forma clara a sua comunhão, a sua certeza na bondade de Deus, porque a chuva tem se tornado uma verdadeira graça de Deus. O homem do campo prosseguiu no seu trabalho exaustivo, mas apontando para ele, o Messias disse a João, em tom amigo: João, este quadro da natureza é bastante singelo, porém, é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observe, João, observe que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra. Então, este homem, tão simples, tão rude, já compreendeu que sem a graça de Deus, sem chuva, não existiriam mananciais ou não irão existir mananciais de água na terra. Mas, acrescenta Jesus, mas este lavrador, este humilde trabalhador, não para em seu esforço, procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. Então, o trabalhador, conforme esclarece aqui Jesus a João e a todos nós, aquele trabalhador humilde, ele tinha a certeza que Deus não havia se esquecido, apesar das chuvas tão escassas, que Deus não havia se esquecido dele, em reservando ali embaixo da terra, no subsolo, um pouco de água para que ele pudesse matar a sua sede e de sua família, da sua propriedade. E aí ela acrescenta que a imagem é pálida. Todavia, chega para ela, mesmo sendo pálida, é possível compreender como Deus reside também em nós. Então aqui Jesus esclarece a João, é assim que nós iremos, que você, que cada um irá compreender como Deus reside em cada um de nós, porque Deus não se esquece de nenhum de nós. Dentro do símbolo, ainda acrescenta Jesus, dentro deste símbolo, temos de entender a chuva. Então aqui ele começa a fazer de uma forma separada os esclarecimentos, que dentro deste símbolo temos que entender que a chuva, como o favor de sua misericórdia, sem o qual nada possuiremos. Sem a chuva aqui na terra, nada possuiremos. Esta paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana. Será que a nossa alma, nos dias de hoje, ainda a nossa alma está tão deserta, assim como aquela paisagem simbólica de Jericó? Então Jesus esclarece a João que as paisagens de Jericó, ali desertas, pode representar a alma humana, vazia de sentimentos santificadores. Este trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor, lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração. Será que nós ainda nos encontramos nesta condição de deserto de Jericó? Ou será que nós já alcançamos a condição de trabalhador ativo, este cristão ativo, que trabalha constantemente cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em nosso coração? E ainda Jesus diz, e a água que este trabalhador procura,
é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus como na terra, como em nós. Então aqui ele fala da paisagem deserta de Jericó, que representa as nossas almas. Ele fala do trabalhador como sendo aquele cristão ativo que precisa procurar constantemente e trabalhar constantemente no bem, e que a água simboliza a essência de Deus, que tanto está no espaço como aqui na terra. E aí Humberto de Campos encerra esta belíssima narrativa nos dizendo ainda da seguinte maneira, que o discípulo João, guardou aquelas palavras, sabendo que realizara uma aquisição de claridades imorredoras. Que possamos guardar estes esclarecimentos, estas simbologias que Jesus nos trouxe aqui nas palavras de Humberto de Campos, em relação ao deserto de Jericó, aquele trabalhador ativo e a água, que é esta essência divina, que possamos nós, assim como João, guardar estes ensinamentos e colocá-los em práticas. Então João contemplou o grande poço, onde a água clara começava a surgir, depois de imenso esforço do humilde trabalhador, que mesmo depois de muito esforço por nossa parte, esta água possa realmente surgir. E aí ele diz da seguinte maneira, daquele esforço do humilde trabalhador que procurava desde muitos dias e teve nítida compreensão do que constituía a necessária comunhão com Deus. Experimentando indefinível júbilo no coração, tomou das mãos de Jesus e as beijou com a alegria do seu espírito alvoroçado, confortado como alguém que vencera grande combate íntimo. João sentiu que finalmente compreendera a lição. Então João, depois desta simbologia que Jesus mostrou para ele, naquele quadro simples da natureza, aquele poço sendo cavado naquele local tão seco e deserto, aquele trabalhador confiante e persistente, trabalhando constantemente com aquela certeza que Deus não havia esquecido dele, que ali embaixo existia água. Então Jesus, usando estas simbologias deste deserto, deste trabalhador e da água pura que foi encontrada ali, ele esclareceu a João e a todos nós sobre esta comunhão de nós, criaturas, para com Deus, o nosso Criador. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs de jornada, por mais esta oportunidade que vocês me concederam, porque assim, mais uma vez, eu tive esta belíssima oportunidade de refletir acerca destes belíssimos e profundos ensinamentos. Recebam todos o meu abraço fraternal e de incomensurável gratidão. Até breve, meus irmãos e irmãs, e que possamos realmente realizarmos esta nossa perfeita comunhão com o Pai. Paz aos nossos corações e até breve, em nome do Senhor Jesus.